Boa noite a todos. Essa é a nossa quarta sessão de mentoria, O que fazer na crise. E nessa noite nós temos conosco Lauro Traude. E quem é Lauro Traude? Lauro é casado com Daniele Restum Traude, pai do Valentim e da Maria, e um servo de Deus na Igreja Batista Aliança Eterna. Lauro empreende desde muito cedo e atualmente é fazendeiro, piloto de Stock Light, empreendedor e vice-presidente de operações na RV Imola, uma empresa do segmento logístico voltado para a área de saúde. Lauro se define basicamente como resolvedor de problemas, tendo vasta experiência em recuperação de empresas e nessa semana está conosco aqui em um bate-papo direto, auxiliando profissionais em nossa série O que fazer na crise. Lauro, seja bem-vindo à nossa sessão de mentoria. Muito obrigado a todos, obrigado Ernesto, obrigado ao time todo aí da Igreja Batista Aliança Eterna pela oportunidade de poder partilhar um pouco de conhecimento e de experiência que a gente acumulou ao longo da nossa vida profissional. A primeira coisa que eu tenho para dizer para todos é que eu sinceramente acredito que esse time já larga na frente porque nós temos o maior e melhor esteio para estar apegados, que é a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, e não tenho certeza que isso faz toda a diferença. Então, frente a todo o resto do mundo aí, eu acho que a gente já larga bem na frente. Lauro, quero te fazer uma pergunta rápida nesse sentido. O que você tem percebido nesses dias de pandemia, de restrição? Como é que tem sido o teu sentimento aí, primeiro em relação a Deus? Eu quero que você colocou um foco em Deus nesse momento. Eu quero que você possa nos dizer um pouquinho sobre isso. Ernesto, de verdade, o que eu noto assim, tá, de uma forma geral, infelizmente, é talvez a falta de Deus em todos os nossos líderes, tá? Ou em boa parte dos nossos líderes. Presidente, governador, prefeitos, tantas pessoas aí que hoje detêm muito poder e muita responsabilidade frente ao cenário mundial, né? E você percebe que a falta de Deus como princípio na vida dessas pessoas leva muitas vezes a muitos desentendimentos que prejudicam demais o todo, né? Eu acho que se Deus estivesse presente na vida realmente de todas as pessoas, eu acho que o entendimento entre eles seria mais fácil para que nós fôssemos de fato governados por um bem maior, né? E não como a gente tem assistido aí, e não estou fazendo viés político porque eu não acho que tenha ninguém que tenha hoje o perfil de estar preocupado primeiro com o todo e depois com si próprio. Eu acho que principalmente nessa questão aí, ou fundamentalmente nessa questão, Deus está fazendo muita falta. Lauro, uma questão agora para a gente iniciar essa mentoria, né? Eu sei que você passou por várias empresas, né, como Astra, Grupo Top Brands, na Polware e agora na RV Imola. Qual foi o seu maior desafio nessas empresas? Bom, eu vou dar uma resumidinha rápida na minha história. Eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. No meu último semestre de faculdade, nós fomos obrigados a fazer um estágio, né, para se formar, e eu fiz esse estágio na Astra, Indústrias Astras, Materiais Plásticos. Fiquei lá num departamento, fiquei diretamente ligado à diretoria, mas em um departamento que chama Tempos e Métodos, para que eu pudesse ter acesso a todas as áreas da empresa. Então, eu pude ter muita experiência de indústria, apesar de pouco tempo. Assim que eu me formei, eu resolvi empreender e montei uma empresa de extração e comercialização de eucalipto. Fiquei com essa empresa por 7 anos, até que eu tive, na verdade, um convite, na época, para assumir a construtora do grupo Top Brands. Assumi a construtora do grupo, permaneci nela por 2 anos, depois fui convidado para assumir a parte fabril do grupo, fiquei com a construtora mais a parte fabril de produção, depois de mais 1 ano para assumir a parte logística e depois de 6 meses assumi planejamento,
e a parte final de produção, que era a precificação de produtos nesse grupo, que é o do grupo Top Brands, dono da Polo Air, e fiquei lá por 7 anos, passando por todas essas etapas e arrebanhando experiência. No final ao longo de 2018, um outro amigo nosso, que é o Roberto, dono da RV Imola, que é uma empresa de logística de saúde, quer dizer, faz toda a distribuição de medicamento, por exemplo, para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e além de outros clientes particulares, Axé, AstraZeneca, EMS, Prat, Dona Duzi, Blau, enfim. Ele estava com um problema grave cultural na empresa, que a gente acaba chegando nele um pouco mais para frente. Na época me fez um convite para uma eventual sociedade assumir a vice-presidência do grupo. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, eu me desliguei do grupo Top Brands e assumi a vice-presidência da RV Imola, que é onde eu estou até hoje. Dentro de todo esse período, obviamente que essa pergunta de qual foi a maior crise, quando a gente é pequeno, né, logo que eu comecei o meu negócio, o meu particular, onde eu empreendi, que foi o meu negócio de extração de eucalipto, eu tive muitas crises ao longo desse período, porque quando você é pequeno, né, para uma criança, um recém-nascido, um resfriado é um grande problema. Mas eu acho que talvez isso a gente pode entrar um pouco mais para frente, se alguém tiver alguma dúvida de alguma saída que eu busquei nesse período. Uma grande crise que eu passei foi no final de 2014 para 2015. O final, eu estava no grupo Top Brands e o último trimestre de 2014 foi muito bom para o grupo. Outubro, novembro e dezembro, o grupo arrebentou de vender, foi muito bem no mercado, estourou. E aí, a entrada de 2015 e no grupo, na área de moda, tá? Você trabalha com minimamente 120 dias de antecedência. Então, o produto que você vai receber em janeiro ali, você vai ter que ter comprado ele em setembro, mas se você for muito rápido, outubro. Então, quando o cenário veio favorável no último trimestre, obviamente que o departamento de planejamento projetou uma venda para um cenário de 2015 que, de cara, no primeiro mês, se mostrou extremamente errado. Nós vendemos no primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, 40% daquilo que havia sido planejado. E volumes muito altos, né? Tanto de mercadoria quanto de finança, né? Nós tivemos que fazer uma parada estratégica extremamente grave, porque você quebra uma cadeia de fornecedores, né? Chamar todo mundo para renegociar. E, para mim, desse processo, eu acho que o que ficou de maior e melhor lição foi que o tempo todo eu fui transparente com todos os nossos fornecedores. Eu chamei todos eles para a mesa, expus o cenário, reconheci nosso erro, disse que nós, naquele momento, dependeríamos muito da colaboração e compreensão deles para sair daquela crise momentânea, mas que nós tínhamos tudo para sair. Não é que nós não estávamos vendendo. Nós ainda vendíamos bem, mas estávamos vendendo muito menos do que aquilo que a gente esperava. Então, a gente ia ter que alongar um pouco os prazos, ajustar um pouco os valores para que a gente conseguisse sair daquilo e deu tudo certo no final. Mas eu acho que a franqueza de ter chamado todos eles, ter olhado no olho, reconhecido o meu erro, ou o nosso erro como grupo, foi fundamental para o que veio a acontecer depois, o desenrolar dessa história, porque criou-se, em um momento de crise, um elo de confiança muito grande entre nós e os nossos fornecedores. Ô Lauro, pensando um pouco na situação que hoje a maioria das empresas está passando com a pandemia, você crê que para essas empresas que estão aqui no grupo, nós temos desde empresas que trabalham com construção civil, pessoas que são autônomas, você acha que esse tipo de conversa, um a um com os fornecedores, de trazê-los a uma conversa, é algo que é viável e necessário para este momento? Óbvio que cada caso é um caso, mas de uma forma geral, o que eu digo para todos, não se descapitalizem. Não se descapitalizem. Quem tem aluguel para pagar, não pague. Quem tem fornecedor para pagar, não pague. Guarde o capital. Se você tem acesso ao capital, se você tem o seu capital agora, e o mais importante que a gente tem, tá? Além do capital, é ter crédito. Como você tem crédito? Para mim, você só tem crédito sendo franco.
primeira coisa que eu estava voltando então, não vamos nos descapitalizar. Todo mundo vai entender. Eu também tenho locação, eu loco algumas coisas e sou locatário em outras. Eu tanto não estou recebendo quanto não estou pagando. E vou chamar todo mundo para conversar. Porque vai ter que ser assim, as pessoas vão ter que entender. O judiciário não vai sujar o nome de ninguém. Eu acho que a questão é para todos. Todos estão envolvidos nessa situação. Na empresa hoje, por exemplo, nós somos da área de saúde. Então, nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de renegociar com alguns fornecedores, porque quando eu chego para o GLP, por exemplo, e falo, cara, não dá para eu pagar o aluguel esse mês. Fala, pô, mas você está trabalhando para caramba. Eu falo, de fato eu estou. De fato eu tive 40% de aumento. Só que esse 40% de aumento me gera um desencaixe de caixa, porque eu tenho que bancar primeiro o trabalho a mais para depois receber do público. Não é uma situação tão tranquila esse recebimento, etc. e tal. Enfim, tivemos algumas discussões, algumas reuniões. Hoje, por coincidência, ele me deu uma resposta e falou, Lauro, como a sua situação é questão de fluxo de caixa, nós não vamos abrir negociação. Eu falei, bom, tudo bem, então já fique avisado que eu não vou pagar. Porque eu acredito que é uma situação que vai levar a sentarem numa mesa e entender que todo mundo está com o calo apertado nesse momento. Então, uma dica que eu dou, não se descapitalizem. Guardem o dinheiro para pagar folha, para pagar funcionário. Isso sim, esta opção nós não temos de não fazer. Não pagar os funcionários. O elo mais fraco. A nossa obrigação vai ser sempre do guarda-chuva que nós estamos neste momento de crise com o elo mais fraco, com as estruturas mais fracas. Quem é mais forte vai ter que se segurar. Cada um vai ter que se segurar. Quanto mais forte, então quem é mais forte que você e tem uma relação com você, você espera que seja cumprida. Mas quem é mais fraco que você cumpre também. Mas com quem é o locatário, o cara que aluga o prédio, o fornecedor maior seu, vamos ligar, não vamos sumir. Nós vamos chamar, nós vamos dizer, nós temos um plano. O plano é para quando? O tempo é difícil porque o tempo não depende de nós. Mas o meu plano ele é feito a partir do momento em que eu puder voltar a trabalhar. A partir do momento que eu puder voltar a trabalhar, meu plano é, em 15 dias eu já poder começar a quitar tal situação, eu já faço um parcelamento, a gente volta um pouco com... Você vai ter que me dar uma redução de aluguel por um período, mas enquanto isso eu vou fazendo as parcelas do que eu estou atrasado aqui, com os fornecedores a mesma coisa. Entendam, todos estão cientes da situação geral. Então, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo vai se entender, todo mundo vai ter que abrir as pernas para se encaixar dentro do modelo do que será os negócios por um período. Vai ser um período e todo mundo vai ter que se encaixar. Então, o principal recado é focar nessa negociação com esses fornecedores, pensando claramente, né? Primeiro, focando a folha, mantendo a estrutura, talvez fornecedores que, pelo seu tamanho, talvez o tamanho da RV é uma empresa enorme, então um fornecedor não vai querer perder ele como cliente, mas talvez alguns de nós temos fornecedores que são muito maiores do que nós, se a gente cancelar pagamento, acaba também o serviço, né? Então, listar exatamente aquilo que é essencial para o nosso negócio e priorizar esses pagamentos em detrimento dos outros, esse seria o grande recado, Lauro, nesse sentido? Eu acho. Eu, sinceramente, não acredito que ninguém vai cortar ninguém nesse momento por falta de pagamento. Pode cortar por falta de crédito. E a falta de crédito é aquilo que eu digo. Se eu não vou pagar, é bom que eu tome a iniciativa de procurar e avisar e já explicar. E não espere que o credor venha me procurar. Porque eu levo crédito com isso, né? Eu te chamo e falo, Ernesto, nós temos essa parcela aqui para ser quitada. Cara, nesse momento, eu não posso me descapitalizar. Não vou dizer para você que eu não tenho capital para isso. Mas se eu empreender meu capital nisso agora, pode ser... O problema vai durar quanto tempo? Eu posso achar uma coisa, mas cada vez que eu acho uma coisa, eu vejo uma notícia que me leva a querer algo diferente. Então, eu estava começando a ficar tranquilo, parece que as coisas... Os hospitais, por exemplo, da rede pública de São Paulo, sempre foram ruins, mas não estou vendo em São Paulo, especificamente, nenhuma calamidade especificamente. Os leitos particulares, nós estamos falando de hospital aí, por exemplo, que a gente opera, a Beneficência Portuguesa, eu sei que eles estão com 65% dos leitos ocupados. Veja que absurdo.
Os hospitais agora, por conta de terem cancelado todas as cirurgias eletivas para estarem preparados para o coronavírus, e essas cirurgias eletivas, obviamente, são que trazem muita receita para o hospital, estão tendo que começar a demitir, porque estão sem receita e estão com ocupação de leito baixíssimo. Veja a ironia dessa situação, né? Então, nós estamos em um problema que muitas gerações nossa nunca passou, né? Talvez a última grande crise tenha sido a de 1918, mas de uma forma completamente diferente. Não era um mundo globalizado, não existia essa fluidez de informação que existe hoje. Então, assim, para o problema que nós vivemos hoje, não existe uma referência, não existe um manual, não existe um... Tanto que a gente vê uma discordância entre líderes gigantesca. E não digo só entre líderes. Se nós fizermos uma enquete aqui, talvez entre todas as pessoas que estão nesse grupo agora conversando, nós vamos ver que cada um vai ter uma opinião, né? Porque nós não temos base para tomar uma decisão. Tudo que eu disser é na base do achômetro. Olha, eu acho que dá para ir por aqui, eu acho que dá para ir por... Se eu escutar um cara especialista em saúde, ele vai dizer que tem que ficar todo mundo em casa. Se eu escutar o cara que é especialista em economia, ele diz que todo mundo tem que sair, porque, viu, daqui a pouco o remédio vai matar mais do que a doença, vai morrer mais gente de fome do que do corona. Então, é um problema que exigiria dos líderes, né? Equipes multidisciplinares sentadas, discutindo, avaliando os pesos, as medidas, vendo o que dá para ser aberto, o que não dá, o que vai ter o maior impacto na economia, o que não vai, qual seria a maior medida. Esse seria o caminho, né? Penso eu. Mas não é fácil. Não é fácil chegar nesse consenso. Ô, Lauro, eu vou te desafiar um pouco, principalmente porque eu sei que você é um resolvedor de problemas e eu tenho uma mania de ser prático demais nas coisas. Vamos pegar alguns casos aqui na nossa mentoria. Nós temos, por exemplo, a Letícia, o Anderson, que são donos de uma revenda de remanufaturados, autopeças, né? E nós temos, por exemplo, pessoas que trabalham com eventos, que nem a Juliana, que trabalha para festas, casamentos, etc. Como se reinventar nesse momento, como reagir esses aspectos diferentes. Eu sei que para o Anderson é um pouco mais fácil, talvez, porque os carros quebrando, ninguém vai comprar um carro novo, vai querer arrumar os antigos. Mas e a Juliana, por exemplo, que trabalha com eventos? Ou, por exemplo, a marcenaria Três Águas, que faz móveis e muita gente parou de fazer projetos. O que fazer? Como se reinventar? O que o mercado tem de oportunidades? Eu sei que você é muito atento a isso. Que oportunidades há no mercado e onde essas pessoas poderiam se encaixar para conseguir manter o seu negócio vivo? A questão de revenda de peças especificamente, obviamente eu não sei muito o perfil ou o tamanho e tal. Algo que eu tenho visto que tem acontecido muito, muitas empresas, muitos frotistas estão aproveitando esse momento de parada geral para fazer manutenção em equipamento. Então, talvez uma oportunidade seria buscar alguns frotistas para ver, tentar agregar um serviço de manutenção, além da autopeças, tentar juntar com algumas oficinas mecânicas e tentar vender o pacote de serviço de manutenção, porque os carros estão parados e manutenção é um problema quando você está com a frota girando. Então, transportadoras, eu não sei se é para carros grandes, carros pesados, se é só para carro pequeno, enfim. Realmente a situação da Juliana, né, que trabalha com eventos, é uma situação muito delicada. Precisa ver o que pode se encaixar nesse momento com a estrutura. Eu não sei qual estrutura bem ela tem, eu não sei se é perto de alguma empresa, não sei ver se ela tem disponibilidade de cozinha para fazer refeição e aí tentar casar com entregar refeições, enfim. Eu acho que é um conjunto de coisas, né? Cada caso é um caso, um momento e a inserção disso. Qual é a disponibilidade de ferramentas que eu tenho? O que eu sei assim como eu disse com relação ao pessoal que tá das frotas que tem feito manutenção. A pergunta é, todos aqui, quantos ao longo desse período aproveitaram para arrumar a casa? Quantos aqui? Quem tem salão de cabeleireiro, quem foi lá,
fez uma faxina geral, deixou o maquinário todo esterilizado, pronto, arrumado, do jeito para quando surgir a oportunidade de atender o primeiro cliente, isso acontecer. Enfim, para quem tem oficina mecânica, quem que foi lá já deixou tudo limpo de novo, já arrumou as ferramentas, quem ficou enfiado no seu negócio ao longo, quem aproveitou para se dedicar ao seu negócio. Porque todos nós sabemos, quem tem negócio tem pendência. Todo mundo tem pendência. Se você tem um negócio, você tem algo para fazer todos os dias. Eu, particularmente, trabalhando, eu tenho uma questão que é assim, um problema não fica para amanhã, a não ser que não haja possibilidade de eu resolvê-lo. Por quê? Porque pode ser que amanhã surjam N outros problemas que esse problema que eu não resolvi hoje não vai me permitir ter tempo para resolver esse problema de amanhã. Para resolver esse problema de hoje, eu preciso ficar até 9 horas da noite na empresa, eu fico. Para resolver esse problema de hoje, eu preciso ficar até meia-noite na empresa, eu fico. Então, eu acho que são questões assim que às vezes eu me preocupo muito, eu converso muito com os nossos colaboradores de uma forma em geral, ou com a equipe mais direta que fica ali comigo, que é o pessoal do back-office de escritório, porque tem muito estagiário, muita molecada que está com gana de começar na vida e crescer e tal, e eu falo, o que você quer? Você já sabe o que você quer para a tua vida? Porque eu acho que é fundamental isso. O primeiro passo é isso. Você sabe o que você quer? Normalmente, essa molecada que vem de estágio, de administração de empresa ou engenharia, alguma coisa, pô, eu quero ser um executivo, um grande executivo. Show. Você está disposto a isso? Porque uma coisa sou eu querer, outra coisa sou eu estar disposto. Eu estou disposto a trabalhar 18 horas por dia, 7 dias por semana, 360 dias por ano. E a conta é essa mesmo, é 360, porque você vai tirar de férias normalmente ali entre o Natal e o Ano Novo, porque não adianta você fazer nada, porque ninguém está fazendo nada, então não adianta você ficar se debatendo. A chance que você vai ter de ter descanso é isso. É do dia 24 ao dia 1º. Dia 2 já volta a trabalhar. Por pelo menos 5 anos. Porque aos meus olhos, tá, e tudo que eu vi no cenário de empresariado até hoje, para você ter o sucesso financeiro, e eu não estou dizendo que todos têm que ter, cada um quer uma coisa. O sucesso financeiro que eu estou dizendo é sobrar mesmo, tá, gente? É quem tem, aqueles que a pessoa que você olha e fala, viu, se você começar a gastar hoje, você não vai acabar com o que você tem. Mas, basicamente, você precisa ser muito trabalhador. Você precisa ter competência. E você precisa de momentos de sorte. Um momento de sorte acontece a aproximadamente cada 5 anos trabalhados por pelo menos 16 horas por dia. Obviamente que quanto mais você trabalha, mais suscetível você está a surgir um momento de sorte. Pode ter quem vai surgir um momento de sorte no 2º ano e vai ter quem vai aparecer só no 7º ano. Mas você precisa estar exposto a isso, trabalhando, dando a cara, sendo a pessoa que mais entende daquilo que é o seu negócio dentro do seu mercado. Você precisa ser especialista no que você faz. Sendo especialista no que você faz, você sendo melhor naquilo que você faz, você vai ser bem sucedido. Só que isso exige abrir mão de outras coisas na vida. Para você fazer isso que eu estou dizendo, você vai passar provavelmente 5 anos sem ter um churrasco de amigos. Você vai ter uma convivência familiar bem restrita. E aí, conhecendo um pouco mais a Bíblia, Ernesto, agora até eu que faço uma pequena brincadeira aqui, talvez o rei mais bem-sucedido da Bíblia, que tenha sido o rei Davi, ele mesmo, de certa forma, abriu mão da convivência familiar, o que acabou acarretando outros problemas familiares para ele, para ser um rei bem-sucedido. Então, tudo isso eu digo porque assim, para que a gente não se frustre, para que a gente às vezes pare para pensar um pouco antes, sabe? Se é isso que eu quero. Eu quero ser muito bom, eu quero estar muito bem, eu quero estar, mas eu estou disposto a. Vocês tiveram, talvez, quem teve, né, quem participou do bate-papo com o Thiago Oliveira.
o Thiago talvez fez uma das coisas que eu acho mais difíceis de acontecer com um empresário, que foi parar. O Thiago conseguiu parar no auge, vamos dizer assim. E não que ele esteja parado, tá? Mas quando você sai de um ritmo, de uma empresa girando, crescendo 20%, 25% ao ano, como era o caso dele, normalmente com essas pessoas, quando elas vendem essa empresa, elas se livram de um problema para arrumar uns 3, 4. Porque elas pegam aquilo que elas venderam para investir de novo em outras empresas e aí está com 3, 4 patos rodando. Porque para quem gosta, é divertido, é gostoso, né? Mas o Thiago conseguiu parar, pegou a família, foi para fora, está curtindo a família 2 ou 3 anos, não saiu completamente do negócio, investe ainda em um negócio ou outro, mas é uma das coisas mais difíceis que tem. E eu estou dizendo isso porque nós não precisa se obrigatoriamente chegar ao tamanho que o Thiago chegou para parar, né? Às vezes alguém aqui vai dizer, pô, eu estou numa idade, Laura, que eu ainda não tenho filho, ou eu estou com um filho pequeno, pô, eu estou novo, se eu não fizer isso agora, então, ó, eu vou optar por me dedicar agora. Meus próximos 10 anos vai ser para arrebentar a boca do balão, para eu comprar uns 2 ou 3 imóveis, para eu poder criar uma renda aí, para que depois eu consiga parar e dar mais atenção. A notícia que eu tenho para vocês, de verdade, eu desconheço quem faça isso e não dá certo. A notícia ruim, é raro quem consegue parar depois dos 10 anos. Depois que você entrou na brincadeira, depois que você está você conseguir parar é difícil. Mas se for isso que você quer, você vai conseguir. Mas tem momento. Tem momento. Eu estava até dizendo que na nossa célula, este momento de pandemia acabou me proporcionando algo que eu nunca tinha tido até então, que foi uma convivência mais próxima com os meus filhos no dia a dia. Apesar de nós estarmos trabalhando na empresa, e eu vou todos os dias à empresa, eu trabalho hoje por meio período na empresa, porque 90% da nossa estrutura administrativa está de home office. Então, eu fico meio-dia e venho meio-dia para casa e fico mais com os meus filhos em casa, coisa que nunca acontecia, porque normalmente quando você está de férias, você está viajando, você está fora, então você está convivendo com seus filhos, mas em um ambiente fora do padrão, né? Fora da tua casa. E eu tenho convivido mais com meus filhos nesse momento, que tem sido um grande prazer para mim. Mas é aquilo que eu disse, eu em algum momento fiz a opção de me dedicar muito ao trabalho. E acabei perdendo um pouco disso, né? Então, para poder, por exemplo, o que eu tive quando meus filhos nasceram, o que eu fazia? Às vezes eu estava no escritório e eu fiz um compromisso comigo de dar banho e fazê-los dormir. Então, às vezes eu estava no escritório, como era perto de casa, eu parava as coisas no escritório, ia para casa, dava banho para ter aquela intimidade maior, aquele relacionamento de pegar, fazia dormir e voltava para o escritório. Algumas vezes isso chegou a acontecer. Então, eu digo, volto. Eu acho bacana que a gente se conscientize do que eu quero. Eu quero e eu estou disposto a partir daí, a focar. Volto, garanto. Quem trabalha 16, 17 horas por dia, 7 dias por semana, não tem como não atingir o sucesso. Vai atingir, porque você vai virar especialista no seu negócio. Ô, Lauro, vou pegar por partes da tua fala, para a gente conseguir extrair alguns pontos que eu achei muito interessante. Então, o primeiro ponto que você estava comentando em relação à equipe, o que eu quero, o foco que eu tenho. Você crê que uma das grandes lições que eu posso tirar nesse momento é, por exemplo, se há algo que eu tenho que arrumar ou estruturar o meu negócio, ou de repente aproveitar o meu time que está parado porque a minha empresa não está rodando, aproveitar esses funcionários para arrumar a casa, arrumar processos, fazer um treinamento, prepará-los para o novo momento de mercado, ou de repente engajar esse time em algum projeto visionário realmente, aproveitar um corpo de funcionários que não está tão ativo, como você comentou, os estagiários já não estão atuando, engajá-los em algumas atividades que não são convencionais a eles, porém, são essenciais para a manutenção da empresa e ou para projetos que eu vou iniciar, que você mencionou muito bem que esse talvez seja o momento de olhar o que eu quero para a minha empresa, né? Determinar o caminho que eu quero seguir com a minha empresa. Talvez seja até o momento de ousar com algumas coisas quando não está dando certo. Você crê que é o momento de engajar o time para algo desse tipo?
experimentar, já que o mercado não está me permitindo atuar com a força que eu tinha de time para executar as tarefas convencionais? Com certeza, com certeza. A questão é que a gente está, eu imagino que a gente esteja falando aqui com parceiros de N tamanhos de negócios diferentes, né? Mas não importa o tamanho do seu negócio, não importa quantos colaboradores você tem, Ernesto, eu acho que assim, o fundamental para mim tem que partir do time, entende? O time tem que estar preocupado com o negócio, o time tem que estar preocupado com o amanhã, eles têm que estar preocupados com uma situação em que eu vivi com outro parceiro meu de negócio que me ligou para a gente conversar, trocar uma ideia. Ele estava com um problema porque ele teria que reduzir, né, o salário dos funcionários e teria que fazer um corte e tudo mais. E uma preocupação dele era, pô, se isso durar até 60, 90 dias, eu demitir agora, para mim vai ficar mais caro do que... E a sugestão que eu dei para ele não é algo que tem, né? Não é uma empresa muito grande, eu acho que ele tem coisa de 25, 30 colaboradores. E uma sugestão que eu dei para ele, e entenda, em um momento em que a situação é extraordinária, muitas vezes depende de medidas extraordinárias. Não é amparado por lei, ele corre um risco jurídico fazendo isso, mas o que eu disse para ele foi: chame os seus colaboradores, exponha a situação que todos eles estão vendo. E aí você diz: eu teria que cortar metade das pessoas que estão aqui. Ninguém sabe qual vai ser. Vocês não preferem receber a metade por um período de 60 dias, mas todos recebem, e após esse período, se não tiver voltado ao normal, a gente vê uma situação em que, entende o que eu estou dizendo? Chamar as pessoas para compartilhar o problema. Se preocupar com as pessoas de fato, né? O que você prefere? A chance de não receber nada ou a certeza de receber metade? E nós estamos juntos nesse barco. Foi feito, foi proposto, ele teve, acho que 2 funcionários só preferiram sair. Tá lá. Se as coisas voltarem ao normal mais rápido, eles vão voltar. Isso vem um pouco de encontro a essas medidas extraordinárias que você disse, sabe, Ernesto? Elas podem ser em várias frentes. O comprometimento, agora é hora de você ter um monte de funcionário coringa. Agora, se preciso for, a secretária vai ter que lavar o banheiro. E o mais importante, é importante que as pessoas façam isso com a consciência da importância para o time que isso tem. O engajamento, o espírito de dono. Se você não tem colaboradores que têm o espírito de dono, se desfaça deles, de verdade. Porque é fundamental o comprometimento com a empresa. Quanto menor você é, mais importante é. Quanto menos colaboradores você tem, mais importante é que os colaboradores que você tem tenham um sentimento de dono. E aí, um dia, eu fazendo uma explanação a esse respeito, existia um dono de uma construtora e ele parou, levantou a mão e perguntou, falou: mas Lauro, como é que você faz isso com os funcionários, com os pedreiros, com os peões que ficam lá na ponta? Pô, é um pessoal muito, ele usou um termo, mas algo, como dizendo assim, muito infiel. E eu volto, quando eu comecei com lenha, né? Então eu estava convivendo o tempo todo com os peões, e aí eu perguntei para ele: quantas vezes você já almoçou com seus funcionários numa obra? Ele falou: não, nunca. Eu falei: então você espera a fidelidade de quem? Você espera que esse povo seja respeitoso, seja fiel, tenha sentimento de dono a quem? A uma entidade que é a tua empresa? O ser humano respeita ser humano. O ser humano busca liderança em ser humano. Eu olho um ser humano que eu vejo, porra, eu queria ser igual a esse cara. Pô, se eu tivesse o poder que esse cara tem, eu agiria como ele. Você tem que ser a referência. Quantas vezes você sentou lá na obra, catou uma quentinha junto com os caras, aí você pegou a tampa, porque você não tem colher, aí você usa a tampa de alumínio para virar aqui, dobrar e fazer uma colher e comer junto com os caras. Quando você faz isso, você começa a ter fidelidade desse pessoal. Quantas vezes, ou quem faz evento, certo? Chega às 5 horas da manhã, acabou o evento, aí os donos
da estrutura de evento vai embora, os funcionários ficam carregando caixa de som. Não adianta, esses caras não vão ser fiel. Se eles não verem você carregando... Ah, é sempre? Não, não é sempre. Não precisa ser sempre. Mas eu relato um case que aconteceu comigo na RV Imola, rapidinho. Quando eu entrei na RV Imola, agora no começo de 2019, obviamente que eu entrei, como eu disse, a empresa estava com um problema cultural. A empresa é uma empresa que presta muito serviço para órgãos públicos. Como eu disse, a gente faz, por exemplo, toda a distribuição de medicamento para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Nós fazemos toda a distribuição das vacinas para a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que inclusive hoje está fazendo todos os testes rápidos do Covid aí. Enfim, presta-se muito serviço público. Serviço público é conhecido por ter margens maiores, e de fato existem margens maiores no serviço público por N razões. Complicações de recebimento. Imagine, você está prestando serviço para alguém que você não vai poder protestar, colocar no Serasa. Se o público não te pagar, você simplesmente enfia o rabo no meio das pernas e sai andando, vai brigar na justiça para daqui 10 anos ter um decreto para receber imprecatório por mais 80 anos. Então, obviamente que obrigatoriamente, e você perde contratos, tá? Como a RV, por exemplo, em 2016, perdeu um contrato de Minas Gerais que o governador simplesmente entrou dentro do armazém da empresa, colocou a polícia lá dentro, tirou a empresa lá dentro, assumiu a operação, mandou embora e perdeu tudo que tinha lá dentro. Por conta dessas margens maiores, existe uma cultura muito ruim de perdulação, muito gasto, muito... que vinha há muito tempo já dentro da empresa. Então, era uma cultura. Tanto que eu cheguei lá e falei, pô, mas vocês estão com uma estrutura de FedEx aqui. Quer dizer, tinha um escritório que era a coisa mais linda do mundo. Tinha secretária lá até para enxugar o pires do café que você tomava. E a gente precisou entrar, mudar toda essa situação, mudar a cultura. Se eu for mudar a cultura de uma forma pragmática, em que eu não vou mudar o time, que eu vou levar pelo menos 5 anos para mudar a cultura. Para acelerar esse processo, porque a empresa não tinha caixa para isso, eu tive que mudar boa parte da liderança. Quando você muda boa parte da liderança, e você tinha líderes lá que pagava hora extra para o cara, só para o cara poder ter o vale-refeição a mais, fazia um jogo, enfim. Quando você mudou isso, no final das contas, eu tive que mudar em 4 meses quase que 50% do quadro de colaboradores da empresa. Não porque nós demitimos, mas muitos deles pediram para sair por conta da diferença de trabalho, né? E agora acostumado com o servicinho mole ali, receber bastante por hora extra, acabou isso, teve que produzir, etc. e tal, prefere sair. E com isso, obviamente, que eu comecei a ser o pessoal me colocou o apelido de Thanos na empresa, né? Eu entrei, estalei o dedo, metade da empresa foi embora, então eu estava um pouco mal visto pela equipe e tudo mais. Como é que eu fiz para sair dessa? Depois que tudo se estabilizou, depois de aproximadamente 4 ou 5 meses que já não ocorreriam mais demissões por questão cultural, mas só porque se você não se empenhasse ou não, eu fui para o chão da empresa, fui para a área de fábrica, fui para a área de galpão, de armazém. Primeira coisa que eu fiz foi montar em cima da empilhadeira e começar a operar a empilhadeira, porque coincidentemente, no dia que eu fui, faltou o empilhador, eles estavam atrás do empilhador, eu catei o capacete, coloquei na cabeça, pulei para dentro da empilhadeira e comecei a trabalhar com a empilhadeira. E aí já foi uma surpresa para todos os colaboradores que estavam ali, que eu sabia operar uma empilhadeira. E eu fiquei o turno inteiro junto com eles ali na empilhadeira, conversando sem parar, trabalhando o tempo todo. No dia seguinte, eu voltei para lá de novo. E aí, no meio do serviço, a gente precisava fazer alguma coisa, o pessoal da SSMA, que é o pessoal de segurança do trabalho, enchia muito o saco do pessoal do armazém ali e tal, e nós precisávamos pegar algum produto que estava no 3º ou 4º andar do pallet, e as empilhadeiras estavam no outro armazém, do lado de lá, eu escalei o pallet, catei a caixa, joguei, os caras ficaram tudo parados. Nossa, o pessoal da SSMA vai pegar... Eles vão falar nada para mim, fica tranquilo, vamos produzir. Enfim, eu passei 7 dias de convívio com os caras ali, enfiado junto com eles na operação, para que eles me conhecessem, para que eles entendessem a filosofia daquilo que eu estava fazendo, para que eles entendessem que eu estava fazendo tudo que eu estava fazendo pelo bem deles mesmos, pelo bem da empresa, porque a empresa não ia sobreviver se continuasse com aquela cultura que estava. Hoje eu tenho, talvez, boa parte... Cara, é impressionante, mas eu falo, o que nós estamos fazendo hoje...
para que vocês saibam, com a questão do coronavírus, nós tivemos um aumento de demanda de 40% em cima dos processos que nós tínhamos. Nós mantivemos o nosso SLA em 98%. Nós cumprimos todas as obrigações dos nossos contratos em 98%, com 40% de aumento. Quer dizer, isso me dá uma resposta de que eu tenho um time engajado, né? Então, vem disso, vem desse convívio, vem do olho no olho, vem do estar ali. Mas tem que ser de fato. Não adianta eu fingir que estou preocupado com a filha doente do meu colaborador. Eu tenho que, de fato, estar preocupado. Ele tem que saber que ele tem com quem contar. Porque quando ele tem essa certeza, você tem um parceiro do teu lado. Você tem um cara que vai lutar por você, que vai brigar por você. Ah, Laura, é 100% assim? Não, não é, né? Sempre tem os ingratos, sempre tem as pessoas que... Enfim. Mas, no geral, vai ser assim. Lauro, pegando um pouco dessa tua fala, eu achei algo interessante no sentido do cenário hoje. Por quê? O que há hoje no cenário? Algumas empresas, de fato, não estão produzindo, mas os times estão ali e fica aquela sensação, o cara agora vai me queimar, agora vai cortar meu salário, mas e eles? Esse, então, é o momento de eu grudar com o meu time, trabalhar junto com o meu time, pensar junto com o meu time, criar esse sentimento, porque amanhã, nós sabemos, o mercado uma hora volta e voltam-se as demandas. Esse time, com essa experiência de engajamento, com a posição, talvez o consertar dessa visão, né? Porque muitas vezes o dono está muito separado do time. Esse, então, é o momento de trazer no mesmo patamar, de sofrer junto, de estar junto, de trabalhar junto, para, ou, na hora que voltar, ter um time mais engajado, ou mesmo agora, vamos pegar alguns exemplos aí, o Felipe tinha colocado, eles têm o buffet, né, o Jujuba, que ganha com as festas e o que eles fizeram agora? Eles estão promovendo kit festa. Então, eles vendem kits para as casas. Então, o Lauro vai ter aniversário do filho, leva um kit festa do Jujuba. Compra o kit festa. Você acha que esse é o momento, por exemplo, de, se eu tenho um time, uma cozinha que fazia salgado, sentar, conversar e falar, olha, vamos fazer então marmita agora, que marmita está vendendo. E convencer e estar junto, botar a mão na massa, fazer acontecer. Se eu vendo, por exemplo, roupas, e começar a engajar esse time para, não, vamos trabalhar então algum contexto, de repente a gente pega os vendedores ali, bota a sacola, bota a máscara e fala, você vai levar na casa de cliente e deixar a mala na casa desses clientes para que eles experimentem, que eles conheçam. Então você prova um look para fazer uma live, o look da live, por exemplo, você manda um look para o cara fazer uma live, fazer alguma coisa. Você acha que é o momento de eu tentar juntar e criar essas ideias? E aí eu vou para uma pergunta um pouco mais direcionada. Que conselho para os pequenos e médios empresários? Porque em grandes empresas nós temos grandes estruturas, mas eu estou falando hoje de um grupo aqui que é o exército de um homem só. De repente é o profissional liberal que está ralando. E é aquele que tem ele, a esposa, o filho e mais um funcionário que estão quebrando a cabeça de como sobreviver. Que dicas, como se reinventar? Eu quero até pedir para o pessoal agora, coloque ali no chat o segmento de vocês, a área de vocês, quem está com mais criticidade, para que a gente possa discutir em cima dos casos reais e as ideias reais que a gente pode ter nesses últimos minutos aí da nossa mentoria. Eu acho que você deu um grande exemplo aí, por exemplo, de uma área que eu não imagino nenhuma área mais afetada do que buffet. Olha, ou qualquer coisa que envolve buffet ou eventos nesse momento. E achar uma saída, né? Quer dizer, existe uma rede de contatos e provavelmente uma saída que, quando essa crise passar, ela perdure, porque o problema do buffet é você está amarrado em um lugar só. Então, você só consegue locar aquele espaço e fazer o evento dentro. Agora, se eu vendo kit festa, eu consigo estar fazendo 10 festas ao mesmo tempo, né? Porque vocês estão fazendo na sua casa, eu vendo o kit, eu levo lá, enquanto o meu espaço está sendo locado. Quer dizer, isso provavelmente deve perdurar depois da pandemia, imagino eu. De fato, Ernesto, eu acho que você tocou no ponto aí que eu sempre falo muito, né? Que eu acho muito bonito, muito legal as explicações macro, né? De quando a gente fala de lidar da melhor forma de lidar com pessoas para fazer o negócio acontecer. E eu comecei também, eu tive também um pequeno negócio. Eu falo que aquele negócio que tem a dia no final do dia, chega no final do dia e fala, se eu tivesse dormido o dia inteiro, hoje eu tinha ganhado mais. Eu saí para trabalhar, quebrou o caminhão, furou 2 pneus. Eu ganhei 30, perdi 40, perdi 10 no final do dia para trabalhar o dia inteiro. E acontece.
né? E eu acho que o grande desafio é esse. Esse pessoal, principalmente, que eu falo, não se descapitalizem. Não se descapitalizem e não percam crédito. Não se descapitalizem. Tem dinheiro? Fica com o dinheiro. E não perca o crédito. Conversa com todo mundo que tiver para conversar, empurra todo mundo que der para empurrar. Todo mundo vai entender. Mesmo quem bater o pé, virar cambalhota, fazer o escarcéu, ele está fazendo o papel dele de chorar. O seu papel agora é o papel de ser firme e dizer, viu? Não tem como. Eu não posso abrir mão disso agora. Laura, eu vou te explorar agora num outro ramo. Assessoria de casamento. Como é que eu, assessorando casamentos, eu posso, de repente, criar alguma coisa? Que casamentos vão continuar acontecendo de alguma forma ou não, com parceiros, com convidados ou não em algum momento, se isso continuar. Como eu posso promover, promotora de eventos, alguma coisa? Dá para reinventar, tentar fazer um home wedding, por exemplo, montar uma estrutura local, uma casa, por exemplo, criar alguma coisa? O que você, de experiência, aí conseguiria dar? Nesse caso especificamente, a gente pega. Você concorda comigo que ninguém vai desistir de casar por causa da pandemia? As pessoas vão adiar, as pessoas vão jogar para frente. Talvez, tá? Eu não acredite que seja superior a isso. Talvez uns 20% vão preferir casar sem festa. Agora, não, vamos manter a data, vamos casar. Ou seja, este é um ramo em que nós vamos ter os negócios represados. Então, o que você precisa estar? Você precisa estar super preparado para quando voltar. Se você atendia um por semana, para atender 3 por semana. Você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar com Você precisa estar com o teu negócio redondo, com seus fornecedores alinhados, conversados. Sabe que assim, ó, quando voltar, eu acho que este é como tirar uma comporta. Vai estar muita gente querendo casar, vai estar muita gente querendo organizar evento. Então, é o que neste momento é difícil, né? Porque se você está descapitalizado, como é que eu vou fazer agora? Cara, agora não tem muito o que fazer. Porque não vão casar, não vão fazer festa. Não estou podendo ir para a igreja. Mas quando liberar, vai. E aí, os 30 casamentos que você tinha esse ano que foram cancelados, provavelmente vão vir para o ano que vem. Uns 20. Então, ano que vem você vai ter os 30 que você já teria e mais 20. E aí? Comece a se preparar hoje, porque hoje você tem tempo. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje para garantir que isso aconteça daqui a um ano? Que esse time que você não tem hoje, que esse cliente que você não tem hoje, você vai ter daqui a um ano numa sobrecarga. Eu não imagino, tá? Eu não conheço muito desse negócio, não faço ideia do que dá para ser feito, mas eu imagino que tem algo que dê para ser feito, né, de deixar tudo alinhado para quando vir a sobredemanda, você estar preparado para não perder isso. Ô, Laura, você acha que agora é o momento, então, desse segmento tentar fazer propaganda, tentar mostrar a cara para que as pessoas as conheçam, para quando esse boom acontecer, falar, poxa, eu ouvi falar de uma tal de Juliana, ouvi falar de um tal de buffet, Jujuba, e talvez até um patamar de preço diferenciado, né? Porque se estava esperando fazer uma estrutura, vamos botar uma analogia, num Monte Castelo, não vou poder bancar. Qual que é a opção 2 ou 3? De repente, se essa opção 2 ou 3, se eu não sou o Prime, eu posso, de repente, oferecer muito bem num preço menor e me colocar numa clientela que talvez eu não teria, mas por conta da situação ela vai me encontrar. É o momento de eu me expor em rede social, fazer algum tipo de coisa. O que você acha? Sem dúvida, sem perder, né? Buscar alternativa, buscar dar alternativa. Para mim, prova disso, Polo Air é uma, Hyundai é outra. Marcas que entraram em um mercado com um produto de qualidade, com um preço mais acessível. Poderia estar N outras aqui, né? Que em momentos de crise foram super bem justamente por ter o produto que o consumidor estava precisando em um preço razoável. Então, tudo bem, talvez agora, e se eu for lá no Monte Castelo também e tentar negociar com eles? Viu? Vocês vão perder muito cliente. Vamos dar uma baixada no preço e eu vou tentar fechar um pacote com vocês aqui de 10 casamentos. E eu vou tentar direcionar para cá os casamentos que a gente consegue fazer de uma forma que eu te ocupe e a gente consiga vender o que o cliente quer por um preço mais acessível nesse momento.
Porque eles também têm que sobreviver. Sim. Ô, Laura, vamos mudar de segmento agora, até para atender um pouco o resto desse grupo. Construção civil, manutenção, principalmente construção civil, eu sei que você tem uma experiência tremenda nisso. O que nesse momento eu tenho de oportunidades para a construção civil? O que eu consigo colocar nesse momento atraente ao mercado? Ô, Ernesto, qual a grande vantagem da construção civil, tá? Construção civil é o artigo de primeira hora para a empregabilidade de todos os governos. Qualquer governo que quer empregar pessoas, ele injeta dinheiro na construção civil, porque a capilaridade de empregos da construção civil é gigantesca. E nós estamos falando hoje em que provavelmente a gente tenha mais de 20 milhões de brasileiros desempregados. Então, a saída que o governo vai ter vai ser injetar na construção civil, para conseguir... É a forma mais rápida de você conseguir irrigar o mercado com dinheiro. Porque você solta financiamentos pela Caixa, e obviamente o Minha Casa Minha Vida foi um grande exemplo disso. Os milhões destinados ao Minha Casa Minha Vida elevaram o poder aquisitivo de toda a nossa nação, né? Nós tiramos muita gente da linha da pobreza. Não foi com o Bolsa Família. Nós tiramos muita gente com Minha Casa Minha Vida. Porque acaba que é mais ou menos como você dá o dinheiro para o pedreiro construir a casa dele, recebendo o salário hoje para ir pagando ao longo de 20, 30 anos, né? Então, o investimento vai vir, com certeza, do governo federal, estadual, de onde for, para a construção civil. Volto. O que você tem que fazer? Tem que estar preparado. Você está preparado? Seu time está preparado? Para crescer, para expandir, para aumentar... Voltando um pouquinho, eu sei que esse vai ser o segundo momento, mas você acha que agora também há uma oportunidade na parte de reformas? Porque eu vejo que muitas empresas estão deixando prédios maiores e indo para menores. E essa migração, essa mudança, ela necessariamente passa por pelo menos uma pintura, uma reforma, uma revisão elétrica. Como é que eu me coloco no mercado? Como é que eu me destaco ou me apresento para que eu consiga aproveitar essa movimentação que vai acontecer inevitavelmente? Aí, Ernesto, eu falo, para mim, eu acho que vem muito de histórico, sabe? Se você está nesse mercado, se você tem um bom histórico, você tem que fazer as pessoas lembrarem de você só. Aí é mais ou menos como você falou com relação à questão do casamento, sabe? Você tem que estar com as caras ali, tem que mandar um WhatsApp para os seus clientes, dizer que você está à disposição, colocar o que você vai fazer, o que você está disposto a fazer, quais equipes você tem para fazer quais trabalhos. Eu trabalho com a parte elétrica, vou achar alguém que trabalha com hidráulica para a gente tentar vender um pacote junto. Porque, cara, quem está contratando, tá? Eu prefiro muito mais falar com uma pessoa do que com 3. Então, já vou fechar com o Ernesto, cara, que o Ernesto já vai cuidar da elétrica, da hidráulica, entende? Então, talvez é tentar aglutinar o serviço, né? Com o pintor, e aí eu vou tentar juntar essa equipe, vou liderar e vou atrás dos meus clientes para vender o pacote completo, o que precisar. E quem está no ramo conhece, mas precisa se falar, precisa se unir. Agora é hora de se unir para conseguir vender pacotes completos. Então, você acha que ali, por exemplo, a marcenaria poderia entrar junto com alguém nesse time e conseguir fazer, falar, eu monto o teu escritório em um mês, tem o time completo, tem móveis, tem isso, talvez criar essas parcerias agora seja o ideal, porque eu trabalho numa propaganda focada como alguém que vai solucionar o problema por completo, usando um time de pessoas. E aí, lógico, as maneiras que vai negociar isso aí são N, né? Você deu um ótimo exemplo. Marcenaria. Cara, para mim, o dia com marcenaria, cumprir os prazos acordados, os caras vão rachar de ganhar dinheiro. Mas não tem uma que cumpre. Então, eu acho que um diferencial de marcenaria, por exemplo, está aí. Entende? Ou eu cumpro o prazo ou o seu dinheiro de volta. Por exemplo. Porque é um estigma muito grande. Todo mundo que vai contratar qualquer serviço de marcenaria, você já sabe. Marcenaria, me fugiu o nome completamente agora, mas quem faz portas e janelas... Esquadrias, etc. Oi? Que faz esquadrias, etc. Acaba pensando... É sofrimento. Quem já fez uma obra na vida sabe o sofrimento.
Você vai fazer, vai contratar um prazo, não vai ser cumprido. Então, eu acho que assim, se unir, vender o pacote, garantir o prazo, porque vai ter muito disso, tá? Vai ter muita questão de muita gente precisando de tudo para ontem, porque nós estamos perdendo tempo agora, né? Tem muito tempo perdido agora. Então, vai ter muita questão de muita gente precisando encurtar os tempos. E aí você garante isso, aí eu falo, descanse. Porque 20 horas por dia vai ser pouco para trabalhar. E vai ter que trabalhar, e vai ter que fazer acontecer. E a hora que todos os seus colaboradores forem embora da marcenaria, você vai ter que continuar lá para terminar o serviço, para deixar pronto, para no dia seguinte, a hora que o pessoal chegar, já está tudo limpo, tudo no ponto, eles já começarem no primeiro minuto produzindo. Ô, Lauro, aproveitando as perguntas aqui também, teve uma pergunta da área de segmento gráfico. Como é que uma empresa do segmento gráfico, sabendo que agora talvez aquela parte de impressão maior que havia com as empresas ativas isso diminuiu? O que há de oportunidade agora? Que tipo de ataque esse tipo de empresa pode fazer? Aproveitando que eu sei que é um momento que muitos estão parados, mas também é um momento que as pessoas querem ter suas empresas conhecidas, né? Que tipo de relação eu posso aproveitar dessa demanda para atender como oferta inteligente? Nossa, Ernesto, eu acho que talvez a Dani deve ter feito sucesso danado com vocês aí, né? Porque o pessoal marketing, o tal do artista para achar saída para essas coisas. Eu sou mais da área técnica, sabe? Eu preciso ver muito. Eu preciso ver o momento, a inserção, o que tem ali. Indústria gráfica é engraçado, pô. Por exemplo, você sabe que a Gillette era uma indústria gráfica? Essa eu não sabia. Era uma indústria gráfica com lâmina, de tantos caras trabalharem com lâmina, ficaram especialistas em afiar lâmina para cortar, papel, etc. e tal, virou a Gillette, que é a Gillette e tudo mais. Era uma indústria gráfica. É difícil opinar, né? Eu não sei qual que é a disponibilidade que tem ali de equipamento, de material, mas assim, é buscar primeiro, talvez, manutenção, foi dada a manutenção em todo esse maquinário. Nós já nos antecipamos com relação a isso. Nós estamos no ponto de baixo. Essa crise ela é diferente, porque ela não é uma crise ladeira abaixo, tá? Normalmente você tem crise, você tem cenários de gráfico de crise que pode ser o L, que é a crise que desce, permanece. Você tem o U, que é a crise que desce, passa um tempo e volta a subir. Você tem o V, que bate no pico, volta. Essa crise ela é meio que uma quebra de cadeia, né? Você vem numa linha e ela não desce, não sobe, ela simplesmente some. Ela simplesmente some. E a expectativa é que ela simplesmente reapareça, né? É lógico que ela não sumiu, porque nós não chegamos em determinado dia e falamos, a partir de hoje, quarentena, todo mundo para. Você foi tendo um desligamento ali, de forma muito rápida, tal, e parou. E agora a retomada começa, né? Começa a dar o desespero, porque, viu, o cara precisa comer, o cara precisa botar... Então, um abre, o outro abre, o governo libera, a justiça proíbe, mas, enfim, vai voltando. E uma hora vai voltar. Eu confesso, tá, que eu já me enganei com relação a essa crise. Eu não achava que nós ficaríamos por tanto tempo fechados. De uma forma geral, tá? Por mais que estamos aí hoje com 48% de adesão ao isolamento, de uma forma geral é um número alto. Por quê? Porque eu não acreditava que o Brasil, o que eu dizia, o Brasil não tem condição disso. Não é que a gente é uns Estados Unidos que viu, vamos fechar o comércio aqui, beleza, o Trump dá uma canetada e joga 3 trilhões no meio. Viu? Se nós jogar 3 trilhões, nós vamos ter que vender o Brasil mesmo. Nós não temos caixa. Entendeu? A gente não pode se dar esse luxo. Né? A gente não tem essa opção. Viu, nossa opção é a quarentena. Viu? Não temos essa opção. Infelizmente, nós não temos essa opção. E eu, por conta de acreditar que nós não teríamos essa opção, achava que a gente voltaria já. Eu achava que hoje a gente já ia estar a vida normal. Não por opção. Não porque nós vamos falar, não, viu, nós não estamos nem aí para o Covid. Eu falei, não, eu estou preocupadíssimo com o Covid. Mas, sim, se eu pegar o Covid, eu tenho uma chance de sarar. Agora, se eu morrer de fome, não tem o que eu fazer. Né? É óbvio que eu estou indo para um extremo, mas entenda, lá na última linha é o que vai acontecer. Né? Então, eu não sei, porque o cenário que a gente está esperando tanto melhorar,
essa curva desse pico dessa pandemia também, que eu nunca vi, o pico que não chega logo, meu Deus do céu. É o pico essa semana, não, agora erramos, não é essa semana, semana que vem, não, erramos, é semana que vem, e nessa de semana que vem, semana que vem, semana que vem. E aí? Qual atitude eu tomo? O que eu faço? Até quando? Aí tem o comércio que abre a porta, aí o cara vê que não teve muito fluxo, já desiste, fecha a porta, enfim. O cenário que vai se apresentar, não sei, existem muitos fundamentos que a gente pode trabalhar, né? Que eu digo, tá mergulhado no negócio, deixar o seu negócio no ponto para quando voltar, você está pronto para atender 2 ou 3 vezes a sua demanda, porque eu acredito que isso vai acontecer. Agora, é viver um dia de cada vez, não se descapitalizar, não se descapitalizem de forma nenhuma. O que for possível, reter o capital, retenham o crédito e o capital. Conta, não paga. Conta de luz, não paga, não vão cortar. Conta de água, não paga, não vão cortar. Credor grande, não paga. Liga, vai cortar o serviço. Não vai, porque ele vai cortar todo mundo. Que tudo bem, às vezes o nego pode pagar hoje, mas mês que vem ele já não vai ter dinheiro. Então não seja você a não ter o dinheiro. Não tem o produto, mas tem o dinheiro, porque pelo menos se você tiver o dinheiro, na hora que você precisar comprar, você compra. Entenda, tá? De alguma forma, mas façam de tudo para não se descapitalizar. E é mais a tranquilidade que a gente tem, gente, é que tá ruim para todo mundo. Tá ruim para todo mundo. Não é que tá ruim para nós e para os outros tão bons. Tá ruim para todo mundo. Então vamos tentar segurar. É mais ou menos como tá em cima da areia movediça. Quanto mais você se mexe, pior fica. Deixa os outros se mexer. Ernesto, eu não preciso correr mais do que a onça. Eu preciso correr mais que você só, parceiro, que está do meu lado. Eu só preciso correr mais do que você. A onça não vai largar você para trás e correr atrás de mim. Então, se eu tiver dando tudo de mim para que o meu negócio esteja o mais preparado possível para quando tudo voltar, é o caminho. Conta. Laura, eu não consigo ficar devendo. Irmão, pensa que você não tem esse dinheiro. Se você não tem o dinheiro, você vai conseguir ficar devendo, não vai? Fica com o dinheiro. Dinheiro vale muito e crédito vale muito. Então não perca o crédito. Eu estou dizendo para vocês, eu garanto para vocês, ninguém vai perder crédito por não pagar conta no meio dessa pandemia. Não vai. Não vai. Ninguém vai perder. Não paga. Espera. Ô, Lauro, até por questão do tempo, para finalizar, que mensagem você daria? Eu sei que esse ponto foi um dos mais importantes, eu creio, de focar, na verdade, no seu negócio, priorizar, arrumar a casa o máximo que pudesse, preparar para um retorno e não zerar, né? Não descapitalizar nesse momento, mas reter todos os pagamentos que forem possíveis, reter, segurar dinheiro, porque quando voltar você precisa ter um start, né? Você precisa ter força para recomeçar. Mas agora eu quero te jogar no último aspecto. Eu quero que você me dê, para a gente finalizar, uma última mensagem, uma última lição. Eu sei que você passou por algumas experiências de problemas, dificuldades, cortes de custo tremendo. Você conseguiu recuperar negócios. Eu quero que você me tente sintetizar em uma frase, uma mensagem para esses pequenos que talvez não tenham da onde mais tirar. Dá para continuar? Dá para confiar? Que momento é hora também de parar? Que momento é hora de tirar o chapéu, desistir e dar um passo atrás? De verdade, tá? E aí eu falo muito, tá relacionado ao meu perfil. Para mim, desistir não é uma opção. Quando desistir não é uma opção, as coisas já melhoram bem para vocês. Quando você não tem desistir como sendo algo possível, já é bem válido, porque assim, o que eu falo para Dani algumas vezes, obviamente que todos nós temos medo de crise, medo de problema, tudo mais. Eu falo, enquanto eu tiver saúde, duas pernas, 2 braços, eu faço o que for preciso para fazer as coisas acontecerem. Mas talvez uma dica que eu posso dar para todos nós, né, e grandes, pequenos, mas principalmente os pequenos, a gente tem que olhar um pouco para populações que passaram por grandes crises e quais as saídas eles sempre tiveram. E talvez um grande exemplo disso sejam os judeus, que por mais
achincalhados que tenham sido ao longo de séculos e séculos por N populações diferentes, buscaram na união o fortalecimento. E eu acho que talvez, e eu tenho visto alguns passos aí da Igreja Batista nesse sentido, de tentar fomentar os negócios entre irmãos aqui dentro para fortalecer, eu acho que esta é uma grande saída. Talvez a gente começar a priorizar, né, o trabalho dos parceiros aqui de igreja, dos irmãos aqui de igreja, um olhar para o outro e dar a mão e saber que, viu, eu te puxo, você me empurra, e assim a gente vai subindo. Quanto mais fortes, quanto mais unidos nós formos, né, maiores nossas chances de obter sucesso mais para frente. E eu acho que o caminho é bem esse. Talvez nesse momento é buscar a união desse time que somos aqui e começar a fomentar negócios entre nós, começar a buscar a parceria entre nós aqui, porque principalmente nesse caso, qualquer negócio fechado entre nós vai estar meio que avalizado por todo o grupo, né? Todos aqui que fazem parte vão estar garantindo que aquilo seja cumprido conforme foi o acordado e tudo mais, porque estamos todo mundo no mesmo barco. Então, acho que essa é uma grande saída. Vamos juntos. Juntos somos mais fortes. Ô, Lauro, então, talvez a tua grande lição seja o que Paulo fala ao povo de Gálatas, né? Levai as cargas pesadas uns dos outros, e aí você vai cumprir a lei de Cristo. Então, eu creio que a própria palavra de Deus nos ensina, e essa conclusão é muito interessante, porque vindo de alguém do ramo de negócio que conhece muito bem que é você, nós temos uma comparação à palavra de Deus que nos fala: levem as cargas uns dos outros, e aí juntos a gente consegue ir adiante. Agradeço, Lauro, pela disponibilidade. Aviso, pessoal, o Lauro vai estar aberto ali no nosso grupo de bate-papo do WhatsApp. Vou pedir para a Letícia deixar aberto o grupo. Se tiver mais alguma dúvida, mande direto, até por conta do tempo. Lauro, muito obrigado pelo teu auxílio e ajuda. E eu sei, eu sou seu discipulador, eu vou te colocar na berlinda aí. Pessoal, se tiver dúvida, pode mandar, o Lauro vai responder ali no grupo. Né, Laurão? Pessoal, super à disposição, não só hoje, para o que for, às vezes bater um papo, ver alguma questão. Fiquem muito atentos, uma questão que a gente não entrou hoje de jeito nenhum, mas que é muito importante para todas as empresas, porque é um assunto muito chato, ninguém gosta muito, mas tem uma oportunidade muito grande, que é a questão tributária de todas as empresas, ver o melhor desenho, a melhor questão. Vão atrás de entender isso, porque eu vou dizer para vocês, profissionalmente, eu consegui muito mais longe porque eu fui atrás de entender de uma questão tributária, porque é um assunto que quase ninguém suporta, porque realmente é muito chato. Mas entender disso dá um diferencial gigantesco. Então, estou à disposição também para auxiliar quem precisar ir no que for, aberto, enfim, só chamar que eu posso tentar, de alguma forma, aí, ajudar. E network. Então, basicamente, o que eu falei aqui entre os irmãos da igreja é a questão do network. Vamos tentar fazer um network entre nós aí, vender os nossos peixes, principalmente aos irmãos entre igreja aqui, que eu acho que a gente vai mais longe. Ernesto, obrigado pela oportunidade. Fiquei muito contente em poder, de alguma forma, colaborar. Espero ter ajudado alguém de alguma forma aí, de verdade. Talvez eu não seja o cara que tem a melhor didática aí para fazer. Eu sou muito executor, mas estou à disposição para quem precisar de alguma forma aí, de uma força, um apoio, um conselho, o que for, podem contar comigo que eu estou por aqui. Obrigado, Lauro. Professor Reginaldo, poderia orar para a gente finalizar a nossa mentoria de hoje? Amém. Queria agradecer a todos aí, né? O Lauro, todos os colaboradores que têm ajudado. Tem sido uma grande bênção, né? Creio que os irmãos têm tido coisas boas aí, ouvido coisas boas que têm ajudado muito. E eu creio que, junto a tudo conhecimento, a tudo aquilo que nós estamos fazendo para trazer algo mais para que a gente possa ter uma saída, né? A oração é importante, a palavra de Deus é importante para nos manter firmes e com fé de que as coisas vão mudar e que vão ser melhores, e que a gente possa ter tudo isso englobado numa coisa só. Confiar que Deus está no controle de todas as coisas e vai nos ajudar em todas as coisas para que a gente possa compreender e fazer e ter a melhor saída, né? Então vamos orar então nesse momento. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, por esses momentos. Sabemos que estamos passando por dificuldades, mas o Senhor tem nos dado, Senhor Jesus, momentos que nós podemos estar mais unidos, mais juntos, Pai querido, Pai maravilhoso, embora distantes,
mas ouvindo aquilo que muitas vezes é bom, é necessário para que nós passemos pelas dificuldades. E eu creio, Senhor Deus maravilhoso, que o Senhor vai dar sabedoria a cada um, que o Senhor vai dar, Senhor querido, entendimento, conhecimento, para se trazer mais opções, para fazer mais coisas, para que sejam necessárias nesses momentos difíceis. Pai maravilhoso, que em tudo o Senhor venha abençoar essas vidas, venha abençoar esses negócios, venha abençoar essas pessoas, Pai querido, porque eu creio, Pai maravilhoso, que o Senhor também tem a tua bênção, Pai glorioso Deus, nos momentos de crise para nossas vidas. Que muitas vezes as coisas, nas crises, nós encontramos, Senhor, soluções que vão melhorar muito mais ainda do que antes, Pai. Eu creio que com o passar do tempo as coisas podem melhorar e melhorar em muito, Senhor Deus maravilhoso. Porque na direção que o Senhor nos der, na direção do que o Senhor estiver falando no nosso coração, eu creio que há saídas, que há milagre, que há bênção, que há trabalho, que vai haver muita coisa boa acontecendo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tranquilize cada coração, que o Senhor abençoe cada vida, Pai querido, para que em seus negócios eles possam achar a melhor saída através da direção, da sabedoria, do entendimento e do conhecimento, de tudo aquilo que o Senhor tem a proporcionar para os nossos corações. Que em nome de Jesus, o Senhor abençoe a cada um. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esse momento. Amém. Amém. Obrigado a todos. Fiquem atentos aos nossos grupos de mentoria. Essa semana vão ser lançadas as campanhas, né, para a igreja. Então, se você ainda não mandou o seu logo, se você ainda não mandou suas informações para o e-mail comunicação@ibai.com.br, não deixe de fazer, porque vai ser uma grande bênção. Obrigado mais uma vez, Laura. Obrigado, pastor Reginaldo. E nos vemos aí na próxima semana. Tchau a todos.